vinha e pisava as uvas, era mais de um, ficavam pisando as uvas o tempo inteiro, para que o vinho pudesse sair, o suco da uva. Então a Bíblia compara a vinda de Jesus lá no Monte de Megido com alguém que vai pisar tais uvas. Quem são estas uvas? São todos aqueles que prestaram serviço militar contra Jerusalém. Mas ancião, e o meu parente que está aqui em Santa Bárbara do Oeste e não tem nada a ver com isso? Não vai acontecer nada com ele, irmão. Não vai acontecer nada com ele. Ele vai entrar no milênio porque ele faz parte das nações, que vai ser pastoreado com vara de ferro. Todo aquele que não é da igreja de Jesus estará no milênio. Todos estarão no milênio. O milênio, eu vou explicar daqui a pouco, o milênio não é salvação. Milênio não é para salvação, eu já expliquei isso no canal Pela Bíblia. Milênio, irmãos, é apenas uma transição. Salvação, quem foi salvo de verdade, quem foi salvo de verdade é você que está sentado aqui hoje. São milhões de cristãos em toda a terra que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Esses estão salvos. Feliz e santo é aquele que participa na primeira ressurreição. Aí sim, aí é salvação. Milênio é transição. Então Jesus vem e diz a Bíblia que ele pisa o lagar. Perceba isso. O lagar é uma grande bacia. Essa grande bacia é o Vale de Megido. É onde Jesus vai pisar aquelas pessoas que estiveram lá prestando serviço militar contra Jerusalém, juntamente com o anticristo. Vamos continuar o texto? Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus o Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem a carne de reis. Percebam, preste atenção no texto. Para comerem a carne de reis, generais e poderosos, a carne de cavalos e seus cavaleiros, a carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Perceba então que o texto é muito claro. Ele nos traz uma ideia de uma guerra que está sendo travada, e é aqui que estes serão completamente esmagados pelo Senhor Jesus. Quem são eles? Reis, generais, poderosos e os seus soldados, quer livres, quer que se alistaram voluntariamente, quer foram alistados obrigatoriamente para prestar serviço militar contra Israel. Estes são os que vão morrer no Armagedon. Deu para os irmãos entenderem? O restante da terra estará completamente intacta. Essa ideia de prédio caindo no centro de Campinas, no centro de São Paulo, por causa do Armagedon, esquece tudo isso, irmão. Isso é ideia apocalíptica, principalmente das seitas. O que a Bíblia nos diz é isso aqui. Isto, o lagar da ira de Deus, a bacia onde serão pisados, é o Vale de Jezreel. É onde Jesus destrói. E o texto continua. Agora, eu vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Perceba, a besta, ela está então lutando contra Jesus. Quem é a besta? A besta é o anticristo. A besta é o anticristo, tá? Eles estão reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. O que há de maravilhoso para nós aqui é que nós somos parte desse exército, como disse Judas, citando o livro apócrifo de Enoque: eis que o Senhor vem com as suas santas miríades, né, e os seus justos, para declarar todos os ímpios culpados. Portanto, nós nos juntamos a esse exército celestial como igreja do Cordeiro,
porque veja que começa com o cenário de um casamento, né? O casamento é Jesus Cristo voltando para buscar a sua igreja, para arrebatar a sua noiva e continuarmos o trabalho aqui no período milenial. Então vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Irmãos, isso nos traz a clara evidência de que Jesus será visto juntamente com todo o seu exército celestial. Quando eles param nas nuvens dos céus, que é esse momento que nós não conseguimos compreender, de um abrir e piscar de olhos, e tudo está acontecendo arrebatamento, está acontecendo ressurreição, e o exército celestial está maior. Então agora o anticristo e juntamente com todos eles, olham para o céu e eles querem batalhar contra o Cordeiro. Irmão, já pensou que interessante esse momento vai ser na sua vida? Eles agora tentam batalhar. Aí o texto continua, versículo 20: mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, o anticristo, e o seu braço religioso, que é o falso profeta, agora foram presos. E o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais eles haviam enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de que arde com fogo e enxofre. Olha que coisa interessante, irmãos. A besta, a encarnação de Satanás, juntamente com o falso profeta, o seu braço religioso, agora eles são lançados vivos naquilo que a Bíblia chama de Geena ou lago de fogo. Esses dois personagens inauguram o lago de fogo na volta de Jesus. Até lá o lago de fogo está vazio, não tem ninguém lá. Eles agora são lançados lá. E o que acontece com as outras pessoas que estavam seguindo o anticristo? Diz a Bíblia: os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está sentado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Veja que interessante, um evento completamente local, orquestrado por Deus em preservação de Israel e salvação para nós, os gentios. Veja que interessante, irmãos. Esse é o capítulo 19 que nos mostra o travar da batalha do Armagedon. Então, o Armagedon, longe de ser uma guerra global, ela assume status de global, porque haverá em Megido representação de nações de todo o mundo. Mas a grande maioria das pessoas, embora estarão vendo pela televisão, embora estarão acompanhando as notícias, como nós estamos vendo, não é? A pandemia, hoje no mundo inteiro nós sabemos o que está acontecendo, assim também nós saberemos da guerra do Armagedon, até porque é o nosso livramento. E lembre-se, muitos irmãos estarão sendo mortos durante esse período, porque nós não aceitamos a marca da besta. Então é um período deveras empolgante, não deve ser um período para se temer, deve ser um período para se alegrar. E o que é que acontece na sequência desses acontecimentos? Antes de eu continuar, deixa eu fazer uma pergunta. Ficou claro para os irmãos? Levanta a mão aí quem entendeu o que te aguarda, levanta a mão aí. Amém, é isso, irmãos. O resto é novela. O resto é novela, é isso. Bíblia, pela Bíblia, somente. Mais nada do que isso. É só isso, mas é tudo isso, viu, irmãos? É tudo isso na realidade, né? O resto é novela.
Vamos entrar agora no capítulo 20. Eu quero pegar o capítulo 20, só que eu quero vir do versículo 20, do 19, lendo direto, para você poder entender. Porque a Bíblia não foi feita em capítulos e versículos. A Bíblia foi feita uma leitura corrida, direta. Então nós vamos pegar capítulo 19, versículo 20 e 21 e entrar direto no capítulo 20, ok? Para você poder entender o resto da história. Lembre-se que Jesus, ele vem, vamos voltar só numa recapitulação aqui rápida para você poder entender. Vamos voltar aqui numa recapitulação rápida aqui, ó. Cadê o texto aqui? Versículo 15, 19 e 15. 19 e 15. Da sua boca sai uma espada afiada com o qual ferirá as nações. Ok? Ficou claro isso? Nações feridas ou mortas? Feridas. Ou seja, todas as nações na terra saberão o que está acontecendo. Nações feridas. E ele as governará. Essas nações estarão na terra e serão governadas por quem? Por Cristo e por toda a sua igreja, juntamente com os fiéis do Antigo Testamento. Então as nações estarão na terra, as nações não desapareceram. Quem morreu é só o pessoal que estava em Megido. Aí agora a gente pega de onde eu falei. Versículo 20 em diante do capítulo 19, entrando para o capítulo 20. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado as nações que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com as carnes deles. Note, as nações são feridas pela espada e os demais mortos que estão em Megido são mortos pela mesma espada. De modo que esses mortos aqui não participam no reinado milenar de Cristo. Eles agora aguardam a segunda ressurreição para julgamento, ok? Só foi lançado no lago de fogo a besta e o falso profeta. Esses morreram, estão no Seol, no Hades, serão ressuscitados. Então vamos lá, 21 entrando para o capítulo 20. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram da carne deles. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco. Ou seja, lembra que Jesus feriu as nações? Sim. Lembra que elas serão pastoreadas com vara de ferro? Exatamente isso. Agora essas mesmas nações não serão atormentadas pelo diabo durante o período milenar. Ficou claro para os irmãos? Satanás estará preso. Perceba que interessante. Satanás não vai para o lago de fogo. Satanás vai para o abismo. Satanás vai para o abismo, uma dimensão da qual ele não pode sair, porque as nações agora terão que ser administradas por Jesus durante o período milenar. E nós estaremos aqui juntamente com Jesus neste período milenar. Neste início de período milenar, irmãos, se dará aquilo que nós conhecemos como Bema, que é o tribunal de Cristo, onde todos os fiéis receberão a sua recompensa, tá? É nesse período milenar
que nós nos sentaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó e com as pessoas que virão do Oriente e do Ocidente. E é nesse período milenar que você vai ter as suas designações para cumprir com o trabalho e com a obra de administrar as nações com vara de ferro. De modo que todos nós seremos privilegiados em administrar, pasmem, politicamente a terra. Jesus realizará e dividirá a terra em governos que serão administrados pela igreja, tal qual está hoje. É por isso que o Armagedon não é fim de mundo. É por isso que milênio não é salvação. Milênio é transição. E Armagedon também. É apenas para que a igreja receba o seu prêmio e junto com ela todos os fiéis do Antigo Testamento. É por isso que a Bíblia diz que nós não precederemos os que adormeceram na morte, tá? Porque haverá esse conjunto. De modo que nós receberemos o nosso galardão. É aqui que entra a questão do galardão, não é? Então, vamos estar lá. Jesus vai dar o galardão do pastor Anderson. Como que ele vai dar? De acordo com a vida do pastor Anderson. Está salvo? Tá. Está salvo? Tá. Mas tem uma conta. Tem uma conta. Eu tenho uma conta. Entendeu isso? Salvação eu não vou perder não. Porque salvação não se perde. Mas tem uma conta. Você entende? Tudo isso daí nós vamos ter que verificar. Então, por exemplo, Jesus vai falar assim, ó, pastor Roberto, esse pastor aqui, ele até ia governar a cidade de Hortolândia. Mas o irmão tem um histórico aqui, que tem umas pisadas mais ou menos. Então o irmão vai governar um bairro só. Aí, varão, dá um glória a Deus e um aleluia. Se eu chegar lá e ele me der só uma vilinha para comandar, já tá bom. Quem entendeu o que é salvação, o que é galardão para esse momento? Levanta a mão. Amém? Então é isso. Então o Satanás vai estar preso. As nações estarão nos 4 cantos da terra. Jesus estará governando em carne. Isso aqui é importante que a igreja saiba. Jesus estará governando em carne e osso a partir de Jerusalém. Tá? Ancião, porque já vão vir os críticos e dirão: carne e sangue não herda o reino de céus. Ok, aí eu faço como disse o apóstolo Paulo: ó insensatos, não sabeis que a carne das aves é uma e a carne dos peixes é outra? Não sabeis que aquilo que semeia não é aquilo que se colhe? De modo que o corpo de Jesus é um corpo glorificado e nós também seremos transformados da mesma maneira. É assim que a palavra de Deus ensina. Acorda, varão, para esse negócio aí não cair. Pelo amor de Deus, não é que a transmissão cai. Depois que a gente estiver gravando, corta isso. Falei, não cair, ele caiu para trás, varão. Pensa que é moleza. Acorda. Aí, não cair era a transmissão, varão. Vamos voltar. Irmã, você fica deixando o menino dormir tarde, agora coitado do menino fica com sono, né? Vamos voltar. Corta para mim, que nem dizia o Marcelo Rezende. Corta para mim de novo. Então o que acontece, irmãos? Satanás vai estar preso. Satanás vai estar preso. Nós estaremos na terra, juntamente com Jesus, governando a partir de Jerusalém. Ficou claro isso para os irmãos? Levanta a mão quem entendeu. Amém. Amém. Essa é a nossa esperança. De modo que, agora a gente continua. Versículo 4, que já vai falar o que eu expliquei. Vi tronos, e se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Quem é que senta nesses tronos, irmãos? Levanta a mão aí para mim quem entendeu que vai sentar nesse trono. Levanta a mão aí. Alguns irmãos só, então deixa eu explicar. Todos vocês, se é que fazem parte da igreja de Jesus, sentarão nos tronos. Os tronos é para toda a igreja do Senhor Jesus. Eu vi tronos, e se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem,
e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Perceba, aqui o apóstolo João faz uma alusão ao nosso momento da ressurreição por ocasião da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses tronos que estão reservados é para toda a igreja de Jesus. Para toda a igreja de Jesus. Tá bom? Aí depois ele diz: o restante dos mortos não voltou a viver, até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. De modo, irmãos, que todos nós seremos sacerdotes de Deus e de Cristo e reinaremos com ele durante os 1000 anos. Por isso que ele diz: feliz e santo é todo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Portanto, o que nos aguarda, se nós morrermos daqui até a volta de Jesus, é a primeira ressurreição. Os demais mortos serão ressuscitados só no final do milênio. De modo que, na entrada do milênio, não existe ressurreição alguma. A entrada do milênio é apenas para as nações que estão nos 4 cantos da terra. Ressurreição, a Bíblia só indica 2. Uma para a igreja do Senhor Jesus e os santos do Antigo Testamento, por ocasião da volta dele, que é esta, para os que se assentarão em tronos. E a segunda ressurreição, que está no final do milênio, conforme nós estamos vendo aqui agora. E o versículo 6 diz: felizes santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem sobre eles poder. Irmãos, todos nós receberemos um corpo glorificado e todos nós não mais estaremos sujeitos à morte. É por isso que eu disse que para a igreja do Senhor Jesus, a volta de Jesus é salvação. Para a igreja é salvação, que é salvação completa, inequívoca. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51, 52 em diante. Eu digo a vocês um mistério: nem todos dormiremos, mas seremos transformados num abrir e piscar de olhos. Ok? Então, essa é a sequência que nós temos para o período milenar. Reinaremos com Jesus durante os 1000 anos. Grande confusão é feita até mesmo por algumas alas da igreja. Esses 1000 anos, no céu ou na terra? Quem já entendeu onde nós passaremos os 1000 anos? Levanta a mão para mim ter noção. Quem já entendeu? Aonde, pastor Felipe? Na terra. Milênio na terra. Seremos governantes, seremos sacerdotes de Deus e do Cristo, e reinaremos com ele durante os 1000 anos. Bom, muito bem, como vai ser esse milênio, pessoal? Para que tem que ter milênio? Esse milênio tem que existir, senão Deus é um grande mentiroso. Como assim, ancião? Pelo seguinte, Deus prometeu para Abraão que toda aquela região seria da descendência dele. Na história nunca foi. Então Deus cumprirá a promessa dele ao descendente de Abraão, a raiz de Jessé, no trono de Davi, o qual o Senhor Jesus estará sentado. E tem uma coisa, irmãos, a Bíblia também mostra, no livro de Ezequiel, que a cada ano as nações subirão para adorar. A cada ano as nações subirão para adoração. De modo que esse governo que nós administraremos e que nós estaremos juntos em nome de Jesus, essas nações, elas estarão sob o comando da igreja do Senhor. Durante o período milenar, as pessoas voltarão a ter a longevidade, assim como era no período pré-diluviano. As pessoas viverão durante muito tempo. Durante o período milenar de Cristo, será provado ao homem que o governo de Deus é o melhor governo para a humanidade e que Jesus é aquele que realmente deveria governar. Durante o período milenar, a terra será transformada em um paraíso. Isso não é propriedade das testemunhas de Jeová.
Testemunha de Jeová pegou emprestado da Bíblia a doutrina bíblica e vende uma esperança diferente. Mas isto é bíblico. O leão comerá palha como o touro? Sim. Isaías capítulo 11. A criança de peito há de brincar sobre a toca da áspide? Sim. Não se fará dano nem se causará ruína em todo o meu santo monte, porque a terra há de encher-se do conhecimento de Jeová, assim como as águas cobrem o próprio mar. Essa é a promessa de Deus. Feito isso, paz e felicidade, o irmão lá só comendo uva, não é? Casas bonitas, tudo isso, irmão, é realidade. Quem crê dá um amém. Amém. Essa é a realidade que Deus promete para nós. Acabou o milênio. Acabou o milênio. Acabou a festa. Já pensou, varão? Você lá no milênio? Glória a Deus, né? Só cantando. Aí, irmão, acabou o milênio. O que que acontece? Vamos lá. Versículo 7 do capítulo 20. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e os devorou. Você percebeu que eu expliquei para vocês que haverá uma construção geopolítica na terra por parte de Cristo e a igreja? Quando Satanás é solto, o que é que ele faz? Ele vai pelos 4 cantos da terra agora, tentando formar uma coalizão de pessoas que estão adorando a Deus, que estão vivendo no milênio, para atacar novamente Israel. E novamente Jesus Cristo, que agora está governando a partir de Israel. É interessante notarmos, irmãos, que isso é muito lógico, inclusive. Imagine, durante o período milenar de Cristo, nós teremos pessoas que nunca souberam de verdade, nunca sentiram na pele a influência do diabo. Terá pessoas que nunca foram pobres. Vai ter pessoas que nunca sentiram o poder do pecado sobre si, porque isso estará neutralizado. Então essas pessoas vão acreditar no engano de Satanás. E é por isso que eles vão agora montar uma nova coalizão. Contra quem? Contra a cidade amada, contra Jerusalém, que está sendo governada por Cristo. Aí o versículo 9 diz: as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. E o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Perceba, agora o diabo chegou ao fim. De verdade. Agora acabou esse negócio de diabo na face da terra. Ele foi lançado no lago de fogo. Aí a gente entra para o versículo 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha sido feito, segundo o que estava registrado nos livros. Irmãos, isso aqui é interessante que você entenda, porque tem uma grande confusão na igreja cristã também sobre isso. Perceba, Igreja de Jesus Cristo já passou pelo julgamento, ok? O Bema, Tribunal de Cristo, já fomos galardoados, já temos corpos imortais, ok? Então para a igreja está tudo bem. Todo mundo entendeu isso? Amém? Para a igreja está tudo bem. Só que agora, depois do milênio, tem um pessoal que não é da igreja de Jesus. Esse pessoal é das nações que veio, que foram feridas. Esse pessoal procriou, cresceu,
E agora, o que acontece? Muitos deles foram desviados pelo diabo. E existe na terra pessoas que agora sim